Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras dos Evangelhos e na sexta-feira nós iniciamos a leitura do Evangelho de Marcos. Nós lemos o capítulo 1 e a nossa leitura de hoje é Marcos capítulo 2. Eu quero compartilhar com você um devocional extraído dos versículos 6 ao 8. Está escrito assim: Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Amados, se nós lermos o contexto, veremos que Jesus estava em Cafarnaum, provavelmente na casa dele, e encheram-se de homens ali, pessoas, para ouvir o que Jesus estava falando. E tinha um paralítico que queria ser curado, e os amigos desse paralítico não conseguiram levá-lo até Jesus. Eles foram por cima do telhado da casa, baixaram a maca com aquele paralítico para cair bem na frente de Jesus. E quando Jesus viu aquilo, a palavra diz assim ali no versículo 5, que vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E por causa dessas palavras, os mestres da lei que estavam sentados ali começaram a raciocinar, o versículo que nós lemos, versículo 6, começaram a raciocinar no seu íntimo. Como que pode esse homem falar essas coisas? Quem perdoa pecados é somente Deus. Ele está blasfemando. Começaram ali com o seu raciocínio lógico, com a sua razão, desmerecer as palavras de Jesus. Eles não entendiam, que Jesus é o Filho de Deus e recebeu toda a autoridade do Pai para realizar todas as coisas. E como está escrito em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, Jesus é a expressão exata de Deus. Eles não tinham entendido isso e estavam ali raciocinando no seu íntimo. Então, no versículo 8 está escrito que Jesus percebeu em seu espírito que eles estavam o quê? Pensando sobre aquelas coisas. E aí eu quero compartilhar com você algo muito interessante aqui, amados. Se nós percebermos a vida dos homens naturais, uma vida meramente humana, é vivida como esses mestres da lei aqui, raciocinando. Veja que diz ali que eles raciocinavam em seu íntimo, ou seja, eles usavam apenas a razão, apenas os pensamentos naturais e ficavam ali criando suposições em sua mente. Não, ele está blasfemando, esse homem não pode fazer isso, porque eles enxergavam apenas de uma maneira natural. Mas olha que interessante a descrição quando fala de Jesus. Fala que Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ou seja, Jesus não raciocinou, Jesus percebeu em seu espírito. É interessante porque a palavra fala ali em seu espírito, um E com letra minúscula, para dizer o espírito de Jesus. Assim como nós hoje nos tornamos pessoas espirituais, nós somos o quê? Espírito. Porque todo aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 6. Então, amados, essa é a vida que nós precisamos aprender a viver. Quem vive raciocinando apenas produz suposições, ideias. Mas a vida vivida pelo Espírito, aquela que nós percebemos em nosso espírito, que o Espírito Santo está nos dizendo, nos ensinando, nos guiando, essa vida traz o quê? Traz discernimento. Suposições e ideias são uma coisa, discernimento e sabedoria divina é outra, bem diferente. Amados, que eu e você aprendamos a viver assim, percebendo em nosso espírito
Eu sempre falo que o Espírito Santo, ele não é mudo. E a palavra fala lá em Romanos, no capítulo 8, nós podemos ler que o Espírito Santo testemunha, testifica, fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo testemunha, fala conosco, com o nosso espírito, essa é a percepção que nós temos em nosso espírito. Amados, nós precisamos compreender que nós somos seres espirituais. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus, torna-se uma pessoa espiritual. E nós precisamos aprender a ter essa percepção em nosso espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós apenas raciocinarmos, criarmos apenas suposições em nossa mente, ideias em nossa mente, é uma vida meramente natural, vivida pela razão humana. Mas quando nós nos rendemos e compreendemos que nós somos pessoas espirituais, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, em nosso espírito, e que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, nós começamos a ter o que? A percebermos, a termos a percepção que vem do Espírito, assim como Jesus. Jesus percebeu em seu espírito o que aqueles homens estavam pensando. Amados, isso é discernimento espiritual, isso é percepção espiritual, e esse é o novo modo de vida que nós estamos debaixo desse novo modo de vida. Sabe, amados, nós não temos mais uma vida meramente natural, nós temos uma vida espiritual, somos pessoas espirituais, precisamos compreender isso, a plenitude disso. Quando nós lemos a palavra de Deus, amados, não é um livro comum, não, é a palavra de Deus, que é espírito e vida, que é poderosa, que é eficaz. Quando nós lemos essa palavra, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, traz a percepção do que vem do Senhor, traz o entendimento daquilo que vem do céu. Sabe, nós precisamos aprender a viver assim, amados. Nós muitas vezes vivemos apenas como aqueles mestres da lei, raciocinando, criando suposições, tendo ideias lógicas. A sabedoria de Deus, amados, é loucura para os homens naturais. O homem natural não consegue discernir as coisas que vêm de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. E nós precisamos aprender a viver essa vida. A minha oração hoje é que eu e você nos rendamos à plenitude dessa verdade de que nós somos espírito, que o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele quer nos guiar, Ele quer nos dar essa percepção. Veja que interessante, não é simplesmente raciocinar algo em nossa mente, não, é perceber no Espírito. Aqueles homens estavam só raciocinando em sua mente, tendo suposições a respeito de Jesus, mas Jesus percebeu no seu espírito o que eles estavam pensando. Assim é a vida daqueles que vivem de fato pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Esse é o discernimento que o Senhor quer nos dar. Nós olharmos as coisas ao redor e termos percepção, percebermos as coisas em nosso espírito e não simplesmente em nossa mente natural, em nossa razão. O Senhor quer abrir o nosso entendimento espiritual para que nós possamos perceber em nosso espírito. Agora, se nós não compreendemos nem mesmo que somos espírito, como viveremos assim, né? Não tem como. Então precisamos primeiramente compreender, eu não sou mais uma pessoa natural, eu sou uma pessoa espiritual, eu nasci de novo, eu sou espírito e como está escrito em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Agora eu sou um espírito com o Senhor e o Espírito Santo de Deus fala ao meu espírito e Ele quer me ensinar a perceber essa comunicação. E aí nós precisamos aprender. E como que nós aprendemos? Alimentando a nossa vida espiritual, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com Deus, alimentando a nossa vida. Nós somos espíritos.
Não podemos viver como pessoas naturais, apenas raciocinando as coisas. Então a minha oração hoje é que eu e você recebamos a plenitude dessa verdade e nos rendamos para que o Senhor nos ensine a viver dessa maneira, percebendo as coisas em nosso espírito, tendo discernimento espiritual das coisas e não apenas com uma mente meramente humana. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor Jesus inaugurou uma nova aliança. Muito obrigada porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos dar perdão, justificação, redenção, regeneração, Pai, nos dar uma nova vida. Obrigada porque o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar em nós. Pai, a minha oração nesse dia é que eu e os meus irmãos compreendamos a plenitude dessa verdade. Nós somos pessoas espirituais, o Seu Espírito habita em nós e nós precisamos aprender a ser guiados, conduzidos pelo Teu Espírito. Termos essa percepção em nosso espírito, não vivermos apenas de maneira natural, debaixo da razão meramente humana, raciocinando, supondo as coisas, Pai. Não, Senhor, que eu e os meus irmãos vivamos de fato a vida no Espírito e pelo Espírito. Ah, Senhor, a vida guiada pelo Teu Espírito traz discernimento, traz sabedoria e eu e os meus irmãos queremos viver assim. Nos ajuda, nos ensina, arranca de nós toda a religiosidade, Pai, que nos impede de compreendermos a plenitude da vida espiritual que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda a compreendermos que nós não somos mais pessoas naturais. Nós estamos nesse mundo, ainda estamos nesse corpo aqui, mas nós somos pessoas espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender a plenitude dessa verdade, a compreender que nós estamos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele para um novo modelo de vida. Ajuda-nos a compreender isso, Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos vivamos a plenitude da vida no Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.